Professor Gleibe, existe hierarquia entre juiz, advogados, peritos, membros do Ministério Público? O juiz é o nosso chefe? Enfim, o senhor poderia falar sobre isso? Claro, é um prazer. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Prazer, professor Gleibe, tudo bem? Falando da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, melhor curso de perícia do Brasil. E aquele que mais nomeia. Veja a quantidade de vídeos que nós temos com as provas dos nossos alunos que são devidamente nomeados. Bom, normalmente quando a pessoa é da iniciativa privada e ela vem atuar como perito, que não deixa de ser um munus público, não deixa de ser um serviço público, perfeito? Mesmo não sendo concurso público ou um servidor público, mas lida exatamente com uma atividade que é puramente estatal, que é o judiciário. Pois bem, e as pessoas vêm com esse pensamento da área privada para a área pública. Bom, aqui, pessoal, eu quero passar a minha experiência que eu tenho como advogado, como professor, isso há mais de 20 anos, e como perito há mais de 10. Ou seja, temos aí uma carreira bem interessante. Então a pessoa acha que o juiz é o nosso chefe, não é? Usa até mesmo, muitas vezes, essa terminologia. Gente, chefe para mim é tribo indígena, perfeito? Todo mundo na engrenagem da máquina do poder judiciário tem a sua importância e a sua necessidade para que essa máquina gire. Claro que o juiz, ele é detentor do quê? Da direção do processo, no caminhar do processo. Então ele conduz, nesse caso faremos perícia, nesse caso não faremos. Mas você não pode chamá-lo de chefe ou administrador, não. Ele tem um poder de direção. Não use esses termos da iniciativa privada, porque aqui está completamente errado. Claro, quem não fez direito não sabe isso, e muitas vezes ensina errado. Aqui na JusExpert nós ensinamos correto. Só para você ter uma ideia, a Lei 8.906 de 94, no artigo 6º, fala que não há hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. O próprio estatuto aqui da advocacia deixa em pé de igualdade todos esses. Mas de uma forma muito análoga, pessoal, comparativa e fazendo uma interpretação extensiva da norma, nós também trabalhamos da seguinte maneira, que todos os envolvidos de um processo têm a sua importância e que deve existir o quê? A cooperação, conforme o novo Código de Processo Civil e o respeito. Vou esclarecer isso para você. Sem o juiz, claro que não há sentença. Sem autor e réu, não há processo. Muitas vezes até sem réu existe o processo, né? Revelia e tal. Mas sem o autor não há processo. Sem o perito, não há o laudo judicial. Sem o diretor do cartório ou escrevente, não há os termos, ou seja, digitalização ou os termos daquele processo disponível a todos. Se não há o parecer, muitas vezes, do Ministério Público, quando envolve menor, também não há o final do processo. Se não há representação das partes, que são feitas por advogados, tirando algumas exceções, o advogado é imprescindível para a relação processual. Logo, você vê como um teatro, pessoal, em que cada um tem a sua função e o seu papel. E se faltar uma dessas pessoas, logo o teatro ou a cena não terminará. O que eu quero passar para você? Existe o respeito, a cooperação, a boa-fé de todos os envolvidos. Uma vez realizado isso, prezados amigos, nós estamos diante de uma terminologia, de uma situação em que o processo deverá ter o seu processamento e uma decisão justa. Mas, repito, pessoal, não existe chefe, administrador. O que existe, o que? São partes do processo e são elementos no processo que definem exatamente como deve prosseguir esta demanda. Então, se o juiz ele pede para você que você tem que fazer o laudo em 5 dias, desculpa, o juiz pode entender de muita coisa, mas de perícia grafotécnica quem entende somos nós. Não vou bater de frente com o juiz, como eu não bato de frente com ninguém. Eu vou falar o quê, excelência? O prazo é muito curto. Preciso de um prazo maior para poder fazer um trabalho bem feito. Nós sabemos que muitas vezes, em um dia, com prática, a gente termina o laudo pericial. Tem os modelos que a gente pega, faz, né, analisa a assinatura, preenche a tabela grafoscópica, fechou. Revisa, manda para algum colega para ver, legal. Mas, gente, a gente sempre gosta, pelo menos eu penso assim,
eu já tenho uma demanda de cumprimento de prazo. Minha atuação é muito mais de assistência técnica, e você sabe o motivo. Dinheiro, financeiro, óbvio. Tá certo? Então o que acontece, pessoal? Você tem uma demanda de trabalho. Então, claro que você não pode atropelar isso. Pode acontecer um ou outro caso urgente que a gente encaixa, uma UTI, tudo bem. Mas, gente, se fala, excelência, eu preciso de um prazo maior. Quantas vezes a audiência ia acontecer tal dia, só que o perito informou que esse prazo ele não vai entregar o laudo, que ele precisa de um prazo maior. Então essa audiência é remarcada. Gente, isso é normal. Não é porque o juiz falou aquilo é uma verdade absoluta. Não é porque o advogado falou que aquilo é uma verdade absoluta. Longe disso. Nós estamos aqui exatamente para isso, pessoal. Para que a gente possa mostrar um bom trabalho, mas dentro daquilo que nós somos nomeados. Então, por isso que no aceite, nós temos que ser os mais transparentes possíveis. Sou de outro estado, vai demorar tanto tempo, vou pedir a majoração, 50% dos honorários. Essa é minha regra. Vou fazer a coleta virtual. Vocês aceitaram? Aceitaram. Então, vamos seguir a regrinha do jogo. Não, a gente não aceita. Então, tem outros peritos que vão fazer isso. No nosso caso, não. Então, vocês entenderam, pessoal, que não existe essa correlação? Fica mais fácil assim, não fica? Quer saber mais, pessoal? Então venha, jusexpert.com. Ah, só um detalhe. Essas informações que você manda para o juiz, tudo em petição, através do próprio sistema do site do tribunal, que normalmente é o EPROC. Combinado? Um abraço.